Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar sobre o servidor, o colaborador, o estudante, seja ele o estudante regular ou aquele estudante, por exemplo, que possui algum tipo de necessidade especial e que faz parte do grupo de risco. Vamos comentar sobre essa importante situação que envolve colaboradores e servidores. Afinal de contas, você deve retornar para a escola, você que é professor regente de turma, regente de aula, estudante da rede estadual, se você estiver enquadrado em um dos grupos de risco que nós vamos apresentar aqui para vocês, acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal da Educação, deixa um like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Na tela para você! Bom, nós estamos aqui no canal da Educação hoje tratando sobre a questão do grupo de risco. E aí nós temos de cara o amparo legal, que é a orientação complementar, deliberações, memorandos, guias e protocolos expedidos pela Secretaria de Educação em conjunto com o Comitê Extraordinário, Secretaria Estadual de Saúde e, claro, a Resolução 4506 da Secretaria de Estado de Educação, que vai tratar sobre o ensino híbrido e que vai destacar, por exemplo, como que é o trabalho do ASB, do ATB, do especialista, do analista, do assistente de educação, de todos os servidores que atuam ou presencial ou através de teletrabalho. Por isso que vale a pena você acompanhar esse vídeo. Vamos seguir aqui, porque nós temos aqui o público que se aplica esse documento. Nós temos aqui os estudantes, vamos tratar sobre como que fica a situação do estudante que é do grupo de risco. A questão também dos professores, presta atenção, você que é professor regente de aulas, trabalha aí com sexto ao nono ano, ensino médio, e muito especialmente o professor regente de turma e que faz parte do grupo de risco. Nós vamos apresentar todas as situações em relação a comorbidade, idade, tudo aqui referente a essa questão quando o assunto é grupo de risco. Vamos tratar também sobre os especialistas, os supervisores escolares, que estão aí organizando, praticamente coordenando toda a parte pedagógica da escola no ensino híbrido, seja ele presencial ou remotamente. E o ATB também, afinal de contas o ATB está na escola, fazendo lá, desenvolvendo as suas atividades, declaração de escolaridade, declaração de transferência, cuidando do CIMAD, organizando as pastas, as fichas individuais, tanto do aluno como a pasta também do servidor, cuidando de recursos humanos, tratando da questão financeira também, no que diz respeito à prestação de contas. Olha, vamos tratar sobre como que fica a situação do ATB quando o assunto é grupo de risco. E também do diretor, do vice-diretor, o coordenador para aquelas escolas que tem até 100 matrículas e também das secretárias, secretários de escola, como é que fica a situação de cada um deles. E em relação também aos convocados ou contratados, observadas orientações do edital, as normas complementares. Daqui a pouco eu vou explicar para você sobre essa situação, como que fica no caso do convocado e do contratado, quando o assunto é grupo de risco. E aquele público que não se aplica o grupo de risco, que é o caso específico dos auxiliares de serviço da educação básica, que pela sua própria natureza, conforme deliberação da Resolução 4506, a atividade do ASB ela é presencial, porque é impossível o ASB executar o seu trabalho por teletrabalho. Como que ele vai limpar a escola, como que ele vai fazer a sanitização do ambiente escolar por teletrabalho? Não tem como. E os servidores convocados para atendimento presencial. Eu vou explicar para vocês esses pontos, porque em breve nós vamos ter contratações de servidores substituindo os servidores, professores, ou qualquer que seja ele que estiver no grupo de risco, e ele deverá ter aí um substituto. Portanto, o edital virá essa informação: convocado para atuar presencialmente, mesmo que ele seja convocado
professor especialista. Então fique atento nisso aí, porque com autorização da Secretaria de Educação, nós teremos aí editais com informações nesse sentido, tá? De contratação, de convocação de servidor para atuar presencialmente, mesmo sendo do grupo de risco. Ah, pessoal, vamos continuar aqui com as nossas orientações importantes e destacando agora a situação do ASB. Eu fui lá no artigo 22 da resolução 4506 e vou ler para vocês na tela desse momento. A jornada de trabalho para o servidor que é auxiliar de serviços de educação básica, o ASB é aquele que executa a limpeza, faz a merenda na escola, seja ele efetivo ou contratado, lotado e em exercício na unidade escolar, nos termos da legislação vigente, deverá ser cumprida em regime presencial, observadas as orientações complementares da Secretaria de Estado de Educação. Então, portanto, para o ASB, a resolução é muito clara quando diz que o trabalho do ASB, pela sua própria natureza, obrigatoriamente ele é exercido, ele é cumprido presencialmente, portanto ele não entra na escala de teletrabalho, na situação de teletrabalho, vamos dizer assim. Agora, para o professor, para o especialista, para o ATB, o assistente de educação, o analista, o diretor de escola, o vice, o secretário de escola, a situação é a seguinte: ela poderá ser cumprida observadas as legislações complementares, as orientações complementares, em regime presencial ou em regime de teletrabalho. E no artigo 26 está dizendo assim: as disposições sobre o regime de trabalho e o cumprimento da jornada de trabalho elencadas nesta resolução aplicam-se no que couber aos servidores ocupantes de cargo proveniente de comissão diretor de escola, secretário de escola e detentores das funções gratificadas de vice-diretor de escola e também de coordenador. Agora temos aqui 3 pontos importantes que eu gostaria de fazer menção e queria que vocês acompanhassem esta leitura importante. Vamos lá. Durante o período de reabertura da escola, a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos deve ser constantemente monitorada. A manutenção da escola reaberta depende diretamente da taxa de contaminação comunitária local, utilização das medidas sanitárias e identificação de casos suspeitos, contatos diretos de Covid-19 entre os funcionários da escola, estudantes e membros de família. A comunicação ela deve ser realizada em diversos formatos, como papel impresso, cartazes, infográficos, vídeos, podcasts, entrevistas e direcionada para grupos distintos, por exemplo, gestores, coordenadores, professores, essa comunicação para os funcionários, serviços gerais, pais, responsáveis e estudantes. E para finalizar, uma observação sobre o aluno com a deficiência. A observação é a seguinte: os estudantes com deficiência têm o direito de retornar às escolas no mesmo momento que os demais, já que não existe correlação entre deficiência e risco aumentado para a Covid-19. No caso de estudantes que conhecidamente pertencem a algum grupo de risco, a família deverá comunicar a situação à escola e, nestes casos, o estudante continuará com as atividades escolares e atendimento educacional especializado remotos. Então não existe correlação entre deficiência e risco aumentado, mas a recomendação aqui da secretaria é que numa situação de aluno que esteja enquadrado em grupo de risco, que a família deve comunicar a situação à escola e o estudante deve continuar com as atividades escolares e atendimento educacional especializados remotamente, tá, pessoal? Essa é uma recomendação da Secretaria de Educação. Agora vamos apresentar aqui os grupos de risco, crianças e adolescentes. Vamos fazer a leitura aqui porque é importante. Lactentes até 1 ano de idade. Então, se você é criança, adolescente, lactentes até 1 ano de idade, pessoal, presta atenção nessa informação aqui, tá? Olha aí, grupos de risco, crianças e adolescentes. Crianças com doenças crônicas. Nós temos pneumopatias, diabetes mellitus, nefropatias, cardiopatias com repercussão hemodinâmica, hipertensão arterial sistêmica,
distúrbios hematológicos, distúrbios neurológicos. Outra questão importante, outro grupo de risco da população pediátrica, crianças portadoras de malformações congênitas complexas ou síndromes genéticas, crianças em estado de imunossupressão, primária, secundária ou medicamentosa, estudantes com condições especiais, observa que o asterisco aqui, pessoal, deficientes auditivos ou visuais, afecção neurológica grave com observação. Estudantes em condições especiais devem receber cuidado redobrado para evitar contaminação, além de equipamento de proteção individual. E os professores que trabalham com crianças nessas condições não podem deixar de usar luva, de usar máscara, de usar os equipamentos de proteção individual. Dentre as crianças e adolescentes infectados pelo Covid-19, alguns grupos de risco foram relacionados à pior evolução. Vou pegar um marca-texto aqui para ficar mais fácil da gente poder acompanhar. Para esse grupo será necessária a avaliação conjunta entre pais, responsáveis, profissionais da saúde e da educação. Eles estão sugerindo inclusive a liberação médica para frequentar as atividades escolares, as que sejam presenciais. E caso seja necessário, é importante também manter o ensino remoto de forma satisfatória para que o aluno não seja prejudicado. A resolução, no seu artigo 6, está dizendo o seguinte, a resolução 4506, lá no item 4, estudante do grupo de risco, definido conforme critério estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde, permanecerão realizando apenas atividades não presenciais. Importante passar essa situação para você, que é mãe, que é pai, que é estudante da rede estadual e que se enquadra numa dessas situações apresentadas na tabela ao lado. Agora, vamos falar agora de colaboradores e trabalhadores, lembrando sempre que o ASB, ele não participa desse processo porque, por sua natureza, sua designação é presencial. Agora vamos lá, quem que é do grupo de risco? Indivíduo acima de 60 anos, gestante, portador das condições clínicas constantes aí, ó, ao lado, essa que está aqui ao lado, devem ser suspensos das atividades presenciais e relocados para serviços remotos. Então quer dizer, Tancredo, que se eu for professor, qualquer um de vocês que se enquadra naquela situação de teletrabalho presencial, principalmente agora o servidor que é regente de turma, que deu agora início à atividade presencial, porque está na onda amarela ou verde, e se você tiver uma dessas condições clínicas aqui, como dito aqui no texto, vamos ler cada uma delas? Você deve ficar afastado e atuar remotamente, tá? Não deve comparecer à escola presencialmente, mas olha, entre em contato com a sua escola, converse com o seu diretor escolar, tá, pessoal? Não tome decisões isoladas. Nós temos um documento aqui que te ampara, mas essa comunicação com a escola, com a secretaria é importantíssima, fundamental, até para te amparar ainda mais. Mas está aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, condições clínicas de risco para complicações da Covid-19 para colaborador e funcionário. Vamos lá. Doenças cardíacas descompensadas, insuficiência cardíaca mal controlada, doença cardíaca isquêmica descompensada, doença cardíaca congênita, doenças respiratórias descompensadas, DOPC e asma mal controlada, doenças pulmonares intersticiais com complicações, fibrose cística com infecções recorrentes, doenças renais crônicas em estágio avançado 3, 4 e 5, tá os graus aí, paciente em diálise, imunossupressão ou imunodepressão, imunossupressão ou imunodepressão por doença ou medicamento, quimioterapia, radioterapia, outros medicamentos, transplantados de órgãos sólidos medula ósseo, por exemplo, portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade imunológica, síndrome de Down, diabetes especialmente descompensada, gestante de alto risco, doenças hepáticas em estágio avançado e a obesidade
cujo IMC seja maior de 40. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal da Educação, hoje tratando sobre grupos de risco, um vídeo importante que vale a pena você compartilhar. Gostou do vídeo? Deixa um like, faça o seu comentário aí, na medida do possível a gente vai comentando, respondendo e ajudando todos vocês. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.